Hoje eu vou propor aqui um problema muito interessante. Na verdade, eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente nesses problemas aqui, são bem clássicos, né? Que você tem um reservatório que está sendo esvaziado aqui por baixo, geralmente é amplamente aí associado à equação de Bernoulli, né? Porém, eu vou propor uma análise um pouquinho diferenciada. Garanto aí que vocês vão gostar e tenho quase certeza que muitos aí não viram esse tipo de análise ainda, porque não é bem comum de ser abordado na maioria dos problemas. Inclusive eu vou adaptar a um exercício do ITA 2017, que ele dá uma situação mais ou menos assim parecida, e eu vou mostrar para vocês como é que isso que a gente vai ver hoje se aplica nessa situação, e vou dar uma pequena modificada aí no exercício, garanto que vocês vão gostar aí. Bom, o negócio é o seguinte, esse tipo de exercício aqui, a saída é clara, todo mundo já deve conhecer, equação de Bernoulli, definir ponto 1 e 2, pressão em 1, igual não, mais densidade, gravidade, altura 1, mais densidade, velocidade 1 quadrado sobre 2, tem que ser igual aí por conservação de energia, a pressão em 2 mais densidade, gravidade, altura 2, mais densidade, velocidade 2 quadrado sobre 2. Bom, a pressão 1 e 2 é a mesma, né? Lembrando que isso aqui é a pressão a qual o fluido está submetido, não de fato aí a pressão do fluido. Então aqui tanto em 2 quanto em 1 é a própria pressão atmosférica. A velocidade em 1, uma simplificação bastante conhecida, a gente aproxima para zero, visto que aqui tem uma área 2 muito maior que a área 1 aqui embaixo, ou a área 1 aqui em cima e a área 2 aqui embaixo, tanto faz, né? Bom, enfim, isso acarreta numa velocidade praticamente nula, né? Visto que a área é muito grande, então a vazão se conserva, lembra disso? Se o líquido for incompressível, isso é, a gente não consegue espremer ele, o ΔM, que está descendo em 1, tem que ser igual ao ΔM, que está saindo em 2. O ΔM é densidade vezes um ΔV em 1, que é igual a densidade vezes um ΔV em 2. Se marotamente a gente vir aqui e dividir pelo tempo em ambos os lados, o líquido é o mesmo, então a densidade se cancela, volume por tempo é vazão. Vazão 1 é igual a vazão 2. Beleza? Então por isso aí que a velocidade se aproxima para zero. Por quê? O que é a vazão? Também podemos escrever, além dessa forma aqui, como área 1, velocidade 1 é igual a área 2, velocidade 2, equação da continuidade aí de hidrodinâmica. Se a área 1 é muito maior que a área 2, para compensar, a velocidade 2 tem que ser muito maior que a velocidade 1. Então isso aí implica que a velocidade 1 é praticamente aí zero, nesse caso aí. O líquido está descendo, né? Uma simplificação bastante conhecida, né? Equação de Bernoulli. Bom, enfim. A altura 2 é zero, tomando esse patamar como referencial, a gente tem apenas a altura 1. E é isso, né? Melhorando aqui, ó. V2 quadrado sobre 2. O líquido é o mesmo. Densidade cancela. A gente fica aí com a famosa expressão para velocidade aqui no tubo de baixo. Velocidade 2 vai ser 2GH1. Beleza? Todo mundo deve conhecer isso aí. Agora vocês me perguntam, bom, tá, mas e daí? Cadê a parte diferente? Bom, a parada é que nem sempre as pessoas percebem que essa altura 1 ela é dependente do tempo, né? É uma altura variável com o tempo. Matematicamente, H1 é igual a H1 de T. Por quê? Porque à medida que o fluido sai por aqui com essa velocidade, um instante de tempo depois, abaixa aqui. Consequentemente, vai mudar a altura. E, consequentemente, isso vai acarretar uma diminuição dessa velocidade aqui, já que ela é diretamente proporcional à altura. Com a diminuição dessa altura, nós temos, consequentemente, uma queda nessa velocidade. Isso é, o fluido ele começa aqui com um jato mais veloz, conforme o fluido vai descendo, ele vai perdendo velocidade. Isso é bastante interessante, geralmente não é considerado nos problemas, até porque a abordagem é bastante sofisticada. Vamos fazer aí essa conta agora, né? Nosso objetivo, primeiramente, vai ser encontrar V2, velocidade de saída, em função do tempo. Bom, vamos lá. Vamos associar aqui a o balde aqui, né, ao tanque, um ΔV
pode ser. Colocar um V cortadinho para diferenciar da velocidade. Vai ter que ser igual a área 1, área 1 eu estou chamando a área grande aqui, né? Vezes um delta y, né? Pode ser aqui uma variação de altura, né? Delta V igual a 1 delta y. O delta V eu posso marotamente dividir ele por delta t, assim como o delta y dividido por delta t. Delta V sobre delta t, a gente acabou de ver que é a vazão Z. Isso aqui tem que ser igual a 1 vezes delta y sobre delta t. Delta y, delta t é a velocidade com que isso aqui está baixando, né? Bom, o Z, como a gente acabou de ver, é tanto igual a A1V1, tanto igual a A2V2. Perceba aqui que o nosso parâmetro é o V2, nós não temos o V1, apesar da gente ter aproximado ele aqui para zero. Nesse caso a gente não pode fazer isso. Se a gente fizer isso, a gente vai ter que jogar para zero tanto A2 quanto V2, o que pela lógica do problema a gente sabe que nenhum dos dois são zero, apesar da gente ter feito essa aproximação aqui. Lembrando, é uma aproximação. Nesse caso aqui, V1 não pode ir para zero, então eu vou chamar Z igual a 2V2, tranquilo também, certo? Como a gente acabou de ver, eu mostrei para vocês aqui. A velocidade em 2 é esse carinha aqui, né, o V2 de T, ou V2 de H de T, se preferir aí. A gente compõe o V2 em função do H, e o H em função do T. Isso aqui é A2, ó, 2G. Vou colocar H de T apenas, tá? Sem o 1 aí, sem o índice 1. Aí, ó. Essa aqui é uma expressão da vazão em função do tempo. Bom, enfim, jogando isso aqui agora, ó, a setinha aqui, o A2, 2GH de T, tem que ser igual a 1 vezes a variação de altura ali do nosso carinha. Eu vou passar esse A2 aqui dividindo, né? Vou trazer aqui para o cantinho. Ó. A2 sobre A1, 2GH de T é igual. Agora, se vocês me permitem, delta y, delta t, eu vou falar que é dy dt. Beleza? Bom, o y eu posso chamar de h aqui também, né? De y no caso, posso chamar de y, querendo ou não, h é a variação de altura mesmo, variação de altura em função do tempo, y é uma altura qualquer aqui, né? Isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem separável, o que significa que a gente consegue separar as variáveis nos lados da equação. Isso seja A2 sobre A1 2G, deixar a raiz de 2G aqui, o dt a gente coloca do outro lado marotamente, fica dy e dividido por raiz de y, certo? Porque esse aqui é o produto de duas raízes, né? Eu posso separar em produto de duas raízes e reorganizando a equação, eu tenho isso aqui. Integrando dos dois lados, de Hzão, que é a altura inicial, até um Hzinho genérico, uma altura qualquer aí, do tempo inicial, que é o 0, até um instante de tempo t, qualquer aí, vou colocar o t' aqui, vai, só para diferenciar as variáveis. Agora aqui para o meio, ó, A2 sobre A1 2G, integral de dt de 0 a t, t'. Isso aqui vai ser igual a essa integral aqui de dy sobre raiz de y. Integral de polinômio, integral de y na menos meio, da y na menos meio mais 1 dividido por menos meio mais 1. Isso é 2 raiz de y. E o 2 raiz de y a gente está integrando entre o Hzão e o Hzinho, né? Onde Hzinho é um genérico e o Hzão é o início. Bom, essa integral aqui é t, né? Substituindo os limites, é t. Fazendo essa substituição aqui nos limites, a gente fica aqui colocando 2 em evidência, ó. A raiz de Hzinho menos raiz de Hzão tem que ser igual a A2 sobre A1, 2GT, raiz aqui só no 2G. Dividindo por 2 em ambos os lados e somando raiz de Hzão em ambos os lados, a gente fica com uma expressão para a raiz de Hzinho,
fica raiz de Hzão mais A2 sobre A1, 2G, o T aqui, aparece esse meio aqui, né, que ele passou dividindo, então fica um 2 aqui, um 2 aqui, e é isso, correto? Não, esse 2 aqui não vem pro Hzão, porque percebe que ele passa antes, né, então fica só aqui nesse termo, o Hzão fica sozinho do outro lado. Se eu quiser o Hzinho sozinho, eu elevo ambos os lados ao quadrado. Perfeito, temos uma expressão para o Hzinho em função do tempo. Agora, analisando essa expressão, um detalhe bastante sutil, que vai requisitar em uma pequena alteração, é que vocês percebam que conforme aumenta o tempo, segundo essa equação, aumenta esse termo aqui, ou seja, aumenta Hzinho, e isso está falando para a gente que conforme o tempo passa, isso aqui está subindo. No caso, a gente sabe que é exatamente o oposto, né? Está diminuindo. Por que isso? Porque esse dy dt, a velocidade com que isso aqui abaixa, ou se você quiser a taxa de variação dessa altura, ela é negativa, já que essa altura está diminuindo com o tempo. Então, se isso aqui é igual a isso aqui tem que ser um número positivo, porque a raiz quadrada vai resultar num resultado positivo, razão entre as áreas, razão entre números positivos vai resultar em um número positivo, e isso significa que nós temos que adicionar um menos aqui na frente, justamente pelo fato de isso aqui estar diminuindo, carregando esse menos para todo o resto da equação, isso aqui fica um menos, aqui no caso aparece um menos. Perceba que agora sim faz sentido, conforme o tempo passa, esse termo diminui, e consequentemente diminui o valor do Hzinho. Esse aqui então é o nosso Hzinho em função do tempo. Eu vou apagar essas coisas aqui em cima e vou destacar esse resultado aí para você. O Hzinho em função do tempo vai ser o raiz de Hzão menos razão entre área menor e área maior. Esse 2 aqui eu passo para dentro da raiz, fica 4, cancela com 2 de cima, fica a raiz de g sobre 2. E tem um tzinho multiplicando, né? Já que é em função do tempo. Achamos o Hzinho em função do tempo. Lembrando agora da nossa expressão da velocidade em 2, que era 2gh de t, né? Nossa velocidade em 2 em função do tempo. É só substituir esse h de t por esse cara aqui. O nosso v2 em função do tempo, então, vai ficar um 2g no caso, né? Multiplicando aqui na frente. E o h está na raiz, cancela com o quadrado, fica apenas esse cara de dentro, ó. G sobre 2t, só multiplicando mesmo. Se a gente quiser distribuir, né, vamos fazer uma distributiva aqui só para fazer uma análise um pouco mais detalhada, ó. 2gh menos A2 sobre A1. Esse raiz de 2g com esse raiz de g sobre 2, o 2 vai cortar, fica raiz de g quadrado, que é g. E tem um tzinho aqui multiplicando, certo? Bom, é isso, tá? Nosso V2 em função do tempo. Perceba aqui que é bem razoável, né? Visto que quando aumenta o tempo, esse termo aqui ele vai diminuindo. E isso aqui é exatamente aquela velocidade que a gente tinha encontrado, considerando aqui como um Hzão, né? Como sendo a altura inicial, que geralmente se considera, sem considerar que ela varia com o tempo. Isso aqui ficaria raiz de 2g Hzão, se não depender do tempo. Se o termo do tempo for para zero, fica exatamente o resultado que a gente já conhecia, né? Mas perceba que agora, no caso, nós temos a velocidade de saída em função do tempo. Percebemos facilmente aí que ela diminui com o passar do tempo. Bom, beleza, esse aqui foi o análise inicial que eu queria fazer com vocês. Esse aqui foi o ponto alto desse vídeo, foi o que eu queria mostrar, tá? Eu vou, a partir disso, colocar ele evidenciado aqui em cima. E agora eu vou propor a alteração na questão do ITA. Questão aí 20 de Física do ITA 2017. Vou apagar aqui para dar espaço. Ele fala o seguinte, é uma situação bastante parecida com essa. Porém, aqui ele coloca uma roda d'água, né? O centro ficou meio zoado, aqui coloca mais para dentro. Jeito aqui, com raio R, né? Suponhamos aí
e ele quer saber qual que vai ter que ser o torque necessário no eixo dessa roda, de tal modo que esse fluxo de água batendo na roda consiga mover ela apenas com a velocidade constante. Vamos fazer aqui rapidamente, utilizando já esse resultado pronto, né? Vou utilizar aqui o teorema do impulso. Vou destacar isso aqui para a gente não perder. E vou começar a resolução aqui embaixo. O teorema do impulso fala para a gente que a integral de f dt, que é o próprio impulso, né, tem que ser igual a diferença de momento linear do sistema, então a variação da quantidade de movimento. Bom, se você não está ligado nisso, veja meu último vídeo aí da playlist de hidrodinâmica, a gente conversa mais sobre isso. Vou fazer aqui a análise bem mais rápida, né? Você supõe isso aqui sendo um cilindro de fluido, isso aqui eu faço bem melhor, bem mais explicadinho no meu último vídeo de hidrodinâmica. O problema aí do carrinho, né, que está se movimentando e etc. Enfim, aqui vou falar que é uma área, a área do próprio tubinho aqui, né, área 2, e aqui eu vou falar que é um ΔX. Bom, isso aqui tem um ΔV, vou associar um ΔV, que vai ser a área ΔX, o volume do cilindro na área da base vezes a altura. ΔV é ΔM dividido pela densidade, né? Já que ΔM é igual a ρ ΔV. Então, o ΔV fica ΔM sobre ρ, fica ΔM. O ρ, por outro lado, ρ A2 ΔX. Dividido por tempo nos dois lados, tempo por tempo, a gente chega que a variação da massa no tempo é igual a ρ A2 vezes ΔX, ΔT é V, V de T. Perceba que nesse caso, a variação da massa no tempo vai depender do tempo, né? O que não acontecia no exercício passado, já que era um fluido constante, um jato constante, né? Esse V aqui era só um V constante. Nesse caso, esse V é exatamente esse cara aqui de cima, né? Perceba como ele é grande, como a expressão é diferenciada. Então isso a gente vai usar também. A força é a nossa querida aí força média, né? O dt, uma força média a gente supõe constante, o dt fica integral de dt, que é o intervalo de tempo, ou ΔT aí, variação do tempo. Isso aqui é igual a variação da quantidade de movimento, é massa velocidade menos massa velocidade, início, fim menos início, né? Colocar massa em evidência, que seria o nosso ΔM, velocidade final menos velocidade inicial. ΔT para o outro lado, M sobre ΔT, fica só o F médio aqui. O F médio, a variação da massa no tempo nós temos, que é esse cara aqui de baixo, fica ρ A2 V de T, VF menos VI. Se você viu o outro vídeo, você vai se lembrar que no caso da gente teve que fazer uma manipulação bem gigante, uma análise bem clínica aí, para conseguir transformar esse ΔV aqui numa soma, depois posteriormente tomando o limite numa integral para conseguir achar uma força média constante aí no caso, né? Já que a gente não tinha como determinar a velocidade final inicial do fluido, né? Já que ele era constante. Mas nesse caso aqui a gente sabe que a velocidade final vai ser o ômega R, né? Já que ele diz no enunciado que o choque é totalmente inelástico, então o fluido ele fica grudado na roda e gira assim, né? E a velocidade inicial é esse cara aqui. Tendo os demais parâmetros, basta substituir essa expressão aqui. Vai ficar um treco bem grande, né? Força média vai ser ρ A2, esse cara aqui, raiz de 2G, raiz de H menos A2 sobre A1, G sobre 2T, aqui. E multiplica a variação da velocidade, que é ômega R, menos esse cara de novo, 2G, H, menos A2 sobre A1, G sobre 2T. Isso aqui, colchetes. Certo? Bom, é isso. Conferindo, bom, é isso, tá? Esse seria o nosso resultado da força média. Se ele quer o torque,
basta multiplicar pelo raio. Então, torque. Só a gente colocar um raio aqui na frente multiplicando. Ó. Pronto, temos a expressão do torque. Vamos fazer agora considerando essa velocidade aqui, cadê? Essa aqui como sendo a velocidade sem estar em função do tempo, né? Apenas a velocidade como a gente geralmente considera. Vou falar que V vai ser 2gh só, tá? Constante. Supondo que seja constante, supondo que essa altura não varia, enfim. Do jeito que geralmente é feito. Isso aqui então vai ser só um V, apenas um V, que é 2gh. 2ghzão, que multiplica a variação da velocidade. Esse passo aqui vai ser exatamente o mesmo, né? Apesar dessa questão ter sido anulada, né? Bom, enfim. A força média, no caso do ITA mesmo, que ele não pediu para considerar a variação temporal dessa altura aqui, que seria, né? Porque não tinha alternativa certa, aparentemente, nessa questão. Só ρ, A2, 2gh, VF, ômega-r, menos VI, que é o próprio 2gh de novo. Se ele quer o torque, multiplica pelo raio e temos aqui o torque, né? Vamos agora, como análise final, comparar essas duas expressões. O que a gente quer saber, o que a gente quer provar, no caso, o que a gente quer mostrar, é que essa expressão de baixo é apenas um caso particular da expressão de cima. Vamos ver se não depende do tempo. A suposição é que a velocidade não depende do tempo. Então, consequentemente, a gente não pode ter nenhum termo dependente do tempo, né, na equação de cima. Né? Esse aqui é um torque de t, ou seja, um torque em função do tempo. Já esse aqui é um torque constante, já que nada depende do tempo. Vamos lá. Na expressão de cima, que é a expressão que a gente achou utilizando a velocidade em função do tempo, vamos eliminar tudo que depende do tempo. Bom, temos tempo aqui e temos tempo aqui. Esse termo aqui é o termo que foi adicionado à expressão devido aí à variação temporal da velocidade. Morreu. Reescrevendo isso aqui sem esse termo, ó, fica torque é igual a raio ρ A2 em 2gh na raiz. Isso aqui está multiplicando o ômega-r menos o 2gh, que é idêntico à expressão de cima, como vocês podem ver. Ou seja, demonstramos aí que esse resultado, né, tomando aí como hipótese velocidade constante, nada mais é do que um caso particular do caso real, onde nós temos uma variação temporal intrínseca à velocidade. E em relação a essa altura aqui, né, conforme sai fluido, isso aqui abaixa, como a velocidade depende da altura, a altura diminui, a velocidade em função do tempo, consequentemente. Beleza?